Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E olha, você que gostaria de saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, que então eu recebo o seu e-mail, leio o seu relato, a situação conflituosa que você está passando, e aí compartilho isso somente com você, não vai ao ar no YouTube, não tem fila de espera, você já recebe a sua análise no outro dia. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E a reflexão de hoje é em cima de uma frase que eu li esses dias e eu dei até risada. E a frase diz assim: lembre-se, o uso exagerado da língua pode atrofiar o cérebro. eu adorei. Lembre-se, o uso exagerado da língua pode atrofiar o cérebro. Garanto que vocês também conhecem pessoas que falam demais, mas fala demais. E veja bem, o problema não está em você ser uma pessoa falante. Agora você está até com a cara fechada, né? O André tá falando de mim. Eu falo mesmo, eu gosto de falar. O problema não está em você ser uma pessoa falante. Aliás, que bom, você tem uma personalidade extrovertida, você é falante, você se comunica, você gosta de falar. Por exemplo, eu me comunico com as pessoas, eu sou um comunicador, mas eu não sou falante. Não é? Parece contraditório. No meu dia a dia, eu não sou uma pessoa falante. Eu sou uma pessoa muito mais... A minha personalidade é introvertida, então eu sou mais quietinho. Eu não sou tão falante no meu dia a dia. Então, eu até admiro quem tem essa personalidade, a pessoa é falante, mas veja bem, então o problema não estou criticando a sua personalidade, pelo amor de Deus. O problema não é você ser uma pessoa falante, você gosta de conversar, você gosta de bater papo com as pessoas. O problema está, no que se fala e do que se fala. Esse é o problema. Há pessoas que falam tanto, então elas não pensam no que estão falando, do que estão falando. Veja bem, o problema não está no ato de falar, mas a gente tem que refletir naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está expressando, o que as nossas palavras estão carregando, o que as nossas palavras estão levando, a quem elas estão se dirigindo, não é? Elas estão levando uma mensagem de quê? Escuta, isso que eu estou falando vai atingir determinada pessoa? De que forma, de que maneira? Ah, André, mas eu sou responsável por aquilo que eu falei, não por aquilo que a pessoa interpretou. Não. Aí tudo bem, concordo com você. Não é verdade? É o que acontece muitas vezes comigo aqui no canal. Quantas e quantas vezes eu falei uma coisa e a pessoa interpretou outra. Então aí já é problema dela. Porque não tem nada a ver com o que eu quis dizer. Eu lembro de um caso aqui, meu Deus, nem vou falar porque... Mas eu lembro um caso que a pessoa deixou um comentário, gente, que era totalmente o oposto. E era só assistir o vídeo, sabe? Nossa, não tinha nada a ver, nada a ver. Então, quer dizer, sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que você interpreta. Agora, é lógico, às vezes o que acontece? A gente também não pode agir dessa maneira. Por exemplo, eu mesmo aqui no canal, várias vezes eu faço parênteses, eu me explico e às vezes corre-se o risco de ficar às vezes meio repetitivo ou parece que eu estou subestimando a inteligência de quem me assiste. Mas por quê? Porque a experiência tem me mostrado isso. E eu gosto de ser o mais claro possível, justamente porque a hora que eu falo uma coisa, de repente há pessoas que acompanham o canal há um bom tempo, já sabem de toda a história. E há pessoas que acabaram de chegar ou estão vendo aquele vídeo pela primeira vez. Então, eu faço um gancho, faço um paralelo e tento me explicar o máximo possível, justamente
para ser o mais claro possível e para que a pessoa não tenha uma interpretação distorcida e uma interpretação errada. Agora, se ainda assim ela teve, aí já é um problema da interpretação dela. Então a gente tem que refletir aquilo que eu estou falando, do que eu estou falando, a maneira como eu estou falando e quais são então as intenções também que estão em mim. A gente precisa questionar isso. Porque senão acontece isso. Eu falo, não penso, não reflito naquilo que eu estou falando. Então, quer dizer, atrofiou meu cérebro. Né? Eu falo, mas eu não reflito. É a arte de refletir, é a arte de pensar o próprio pensamento, de você se conectar, não é, com as intenções, com os efeitos, as consequências daquilo que eu falei, o que eu estou querendo produzir com aquilo que eu falei, porque muitas vezes a pessoa falou algo e ela quer produzir revolta na outra pessoa. Ela quer irritar a outra pessoa. Então, você está vendo o que é refletir sobre a intenção? Cara, por que eu quero irritar? Vocês não conhecem gente assim? Que, por exemplo, sei lá, a pessoa fala contra. Não, sei lá. A pessoa é muito religiosa. Entende? Aí, aquela pessoa que gosta de irritar, ela sabe que aquela é muito religiosa. Aí, numa roda, ela começa justamente a falar. Por vezes, nem é o que ela pensa. Mas ela fala porque ela quer que a outra, ela quer cutucar a outra pessoa. Então, porque essas pessoas que ficam rezando, essas pessoas que ficam não sei o quê, só que depois, ela nem pensa aquilo. Mas ela fala porque ela quer. Parece que ela quer se sentir, ela quer se colocar no centro da atenção ali. Vocês conhecem? Eu garanto que vocês conhecem pessoas assim. Então, quer dizer, a pessoa, ela não. Se ela parasse para refletir, por que eu vou falar isso? O que eu ganho com isso? Tá entendendo? Nossa vida seria outra. Por isso que eu finalizo esta reflexão dizendo o seguinte: eu vou falar para vocês por experiência própria. Quando eu parei para refletir nas coisas que eu falava, não é? Então eu vou medir, vou refletir. Não é que eu vou deixar de ser eu, mas eu penso nas consequências das coisas. Escuta, o que esse tipo de afirmação, qual é o peso, o que isso implica? A minha vida mudou. Então a nossa vida muda quando a gente reflete, sabe? Antes da gente falar. A gente coloca mais qualidade de vida na nossa vida. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.